A graça e a paz do Senhor. Estaremos meditando, desta vez, em Atos capítulo 2, versículos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Divisão ou união? Gostaria que você percebesse logo de início que eram línguas estranhas para quem falava, mas não era estranha para quem ouvia. Além disso, fica bem claro no verso 4, que vimos no domingo, que falaram em outras línguas, singular. Outras línguas conhecidas de outras nações. E em vez de línguas estranhas, poderia-se dizer línguas estrangeiras, ou até mesmo idiomas. Quantas nações estavam ali presentes? Quero que você conte comigo. Começamos com partos e medos, elamitas que habitam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ao todo 16. 16 nações estavam ali, e cada uma dessas nações entendia no seu próprio idioma. No versículo 12, lemos que eles ficaram maravilhados, suspensos em seus pensamentos. E esta parece ter sido a intenção de Deus com aquele movimento de línguas estrangeiras. Queria Deus chamar a atenção daquelas pessoas para que crescem naqueles homens, que a partir daquele instante estavam cheios do Espírito Santo, cheios do poder, para lhes pregar o Evangelho. É como se Deus agisse falando: gente, pessoas, prestem atenção nesses homens, aquilo que eles têm para falar. E logo Pedro já vai tomar a palavra e nós vamos ver na outra meditação. Tanto judeus como gentios ficaram maravilhados. Mas enquanto alguns se maravilharam e se voltaram para a palavra de Deus, outros se comportaram de maneira negativa. No verso 13 nós lemos: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é bebida envelhecida, permitindo que o álcool tome conta do produto. Seria bebida forte, alcoolizada. Era a mesma coisa dizer que estavam bêbados.
Outros, zombando, diziam, estão bêbados. Em algumas traduções mais populares, usa a palavra embriagado. Pastor Nilton Scala, que medita sobre o livro de Atos, ele diz nesse texto que se alguém quer crer, Deus facilita para ele. Deus abre as portas para ele crer. Deus age de maneira em fortalecer a fé. Mas quando alguém não quer crer, não adianta sinais para ele. Ele vai arrumar motivo para zombar. Sobre línguas, sem querer estender muito sobre o assunto da língua estranha, é bom que nós tenhamos firmes desde já que era um dom, era uma dádiva do Espírito Santo. E a questão de dons, que é explicado em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ensina que o Espírito Santo distribui a cada um como quer. É do Espírito Santo, não é da pessoa. Não é o que eu quero. Eu vou buscar esse dom ou aquele dom, é aquilo que o Espírito Santo quer te dar. Então, o batismo com o Espírito Santo, que muitas pessoas buscam para falar em línguas, nós percebemos que não é assim. Neste caso, nem era essa língua estranhíssimas que se falam, mas é a língua de outros países, de outras nações. E eles nem buscavam isso, nem sabiam que existia isso. Eles esperaram a promessa de serem fortalecidos, de serem robustecidos na fé para pregar o Evangelho. Receberiam o poder que viria sobre eles ao descer o Espírito Santo. Eles não falaram uma língua estranha, já que muitos dali entenderam. Foi algo misterioso, sim. Foi algo que algum incrédulo poderia entender que era uma coisa impossível de acontecer, mas não para os crédulos, não para nós os crentes, porque nós sabemos que para Deus nada é impossível. Pedro viu isso acontecer de novo. Pedro estava lá em Jope, e ele foi chamado para ir à casa de Cornélio, e ele disse que não iria, porque é a casa de um gentio. E ele subiu para a laje da casa de Simão o curtidor, e ali ele teve uma visão. Desceu um lençol do céu, com animais puros e imundos. E recebeu uma ordem para que comesse daqueles animais. Ele disse, não, Senhor, nunca comi nada imundo. Mas Deus disse, Pedro, o que eu santifiquei não torne imundo. Quando ele acordou, havia ali alguns homens que o conduziram à casa de Cornélio. E lá na casa de Cornélio, quando ele começou a explicar o motivo dele estar ali, desceu o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Gentios, não eram judeus, eram outros povos. E Pedro percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. O que era para eles, judeus, era também para os gentios. Paulo também vai ter essa mesma experiência. Quando ele estava em Éfeso, encontrou um grupo de seguidores, de discípulos, que foram batizados no batismo de João Batista, e perguntou-lhe sobre o Espírito Santo, e eles disseram, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Eram estrangeiros também. Falaram em línguas que eles mesmos não entendiam, mas Paulo entendeu. Profetizaram, e nesse sentido profetizar é falar das grandezas de Deus como eles falaram lá em Jerusalém, em Pentecostes, já quase 10 anos antes. O assunto é extenso e não cabe aqui uma lição sobre línguas. Gastaríamos muito tempo, muitas horas. Muitos livros foram escritos a respeito desse assunto. Mas pense bem, o islamismo também fala esse tipo de língua estranha, e estranha mesmo.
O hinduísmo também. O espiritismo também. E um grupo de católicos carismáticos também. Pense como o Espírito Santo vai distribuindo o dom de falar em línguas para as pessoas que nem convertidas são. Pense nisso. E nós vamos encerrando. O que é mais importante? Para que é que existe a pregação? Para a edificação da igreja. Igreja somos nós, os irmãos. Para a edificação dos crentes. E o que é que essa língua estranha pode edificar? Será que Deus criou dois grupos? Uns que falam línguas estranhas e outros que não falam? Sabemos que existe o dom de falar línguas estrangeiras. E Deus deu isso para que o Evangelho fosse anunciado a todas as nações. Pensa em todas as nações que Paulo teve que pregar o Evangelho. Ele nunca estudou, por exemplo, a língua dos persas, a língua dos gálatas. Mas ele foi lá e pregou. Com dom do Espírito Santo, para que ele pregasse o Evangelho. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de edificação. O que é que nós devemos buscar? Buscar sermos bênçãos para a igreja, bênçãos para os irmãos. A língua que devemos buscar falar é a língua do amor. A língua que não causa rancor, tristeza, humilhação, divisão, mas a língua de Cristo, a língua do Evangelho, o Evangelho que salva, o Evangelho que edifica, que une, que alegra. Amém. Que Deus te abençoe e use essa palavra para a sua edificação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse instante de meditação na tua palavra. Usa, Senhor, estas palavras para a edificação do teu povo, que estão espalhados agora em seus lares, mas que o Senhor há de nos unir para juntos louvarmos o teu nome. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.